Recebi uma ligação, peguei a moto e fui até lá, onde encontramos um bebê enrolado em um saco plástico. O cordão umbilical ainda estava preso. Eu não sou médico. E se eu fizer isso e, talvez por causa disso, o bebê morrer nas minhas mãos? As pessoas sempre vêm até nós e perguntam por que uma mãe jogaria fora o próprio bebê? Que tipo de trauma poderia levá-la a isso? Temos cerca de 700 mil pessoas vivendo na comunidade e a maioria são mulheres e essas crianças. A principal razão pela qual bebês são jogados no lixo e nas favelas de Nairobi é que são vítimas de incesto ou prostituição. Elas estão apenas fazendo o que podem para conseguir 50 centavos e comprar um pouco de arroz para comer hoje. Uma mãe simplesmente sente que não tem recursos para cuidar desse bebê. Deixar o bebê morrer ou deixar que alguém encontre o bebê e cuide dele ou dela. Eles acreditam que, se você vir um bebê nascido de incesto, será amaldiçoado para sempre. Então, às vezes, uma adolescente vai ao hospital, tem o bebê e, se recusa a olhar para ele. E quando ela estiver forte o suficiente, algumas horas depois, ela foge. Meu pai é engenheiro. Era essa a direção que ele também queria que eu seguisse. E depois de terminar o ensino médio, ele decidiu que eu deveria fazer engenharia mecânica, mas eu segui um caminho diferente. Tive a oportunidade de servir em uma igreja, liderando pequenos grupos. E o pastor perguntou: "Você já foi para o seminário?" Eu disse que não. Então eles disseram: "Acho que você é a pessoa certa para ser enviada ao seminário." Ao tomar essa decisão, isso mudou a abordagem da família, porque eles disseram: "Nós te levamos para a faculdade para fazer engenharia elétrica ou esse curso de engenharia, gastamos muito dinheiro, e você quer ser um pregador de rua." Então meu pai ficou furioso com isso. E mesmo quando eu estava no seminário, sempre que tínhamos férias, eu não podia voltar para casa. E foi assim que acabei morando na favela. Íamos para Ruanda provavelmente 3 ou 4 vezes por ano. E toda vez eu parava em Nairobi e me encontrava com esse meu amigo, e aí, na segunda ou terceira vez, ele disse: "Por que a gente não reúne 10 pessoas e te pega no aeroporto, vai para algum lugar por 3 horas e faz uma pequena sessão de treinamento?" E foi o que fizemos, e foi aí que conheci o George. E ele fazia uma profecia, Isaías 60, a partir do versículo 1, de que eu iria carregar nos ombros muito peso, especialmente em relação às pessoas que precisam de ajuda, pessoas que precisam de apoio, pessoas que precisam de encorajamento. Mas o Senhor vai me dar força para fazer todas essas coisas. E depois, 2 anos depois, ele foi a primeira pessoa que contatamos para começar a resgatar bebês nas favelas de Nairobi, onde há 700 mil pessoas em uma única favela. Isso é escuridão. Esse é um dos lugares mais sombrios em que já estive. São quase 2 horas da tarde nas favelas de Majingu, em Nairobi. Mas por trás desse formigueiro de atividades, há uma história horrível de 3 crianças abandonadas e deixadas para morrer. Uma emissora de mídia aqui no Quênia divulgou uma história sobre um bebê que foi encontrado, jogado fora e comido por um cachorro. Conseguimos uma cópia da notícia e ouvimos repetidas vezes. Simplesmente não conseguíamos acreditar nisso. E nos perguntamos, se essa história está acontecendo na região de Kariobangi, quantas mais existem? Então oramos no meio desse lixão, Deus, o que podemos fazer? E então pensei, por que não colocamos um grande outdoor, um outdoor de 3 metros de altura? Por favor, não abandone seu bebê. E eu estava totalmente guiada pelo Senhor, e as pessoas começaram a ligar imediatamente. Poucos dias depois que o outdoor foi colocado, em setembro de 2011, alguém ligou. Bem aqui, era uma noite. Recebi uma ligação, então corri para cá e encontrei um bebê que estava enrolado em um saco plástico. Então nos aproximamos. Além disso, havia um corte. Acho que estavam tentando ver o que ainda estava vivo. O bebê estava vivo, ainda amputado, amarrei e então corri para o hospital usando a motocicleta. Quando chegamos ao hospital, dissemos: "Emergência, emergência." E as enfermeiras vieram muito rápido para ajudar. Isso também foi outra coisa que aconteceu. Me fez saber que Deus sempre vai te capacitar para fazer a coisa certa.
quando você é a única pessoa que precisa fazer isso. Ele simplesmente foi aprendendo conforme fazia. O primeiro socorrista é exatamente isso. Sabe, ele não tinha nenhum treinamento em ambulância ou qualquer formação médica que eu saiba. Só pensou, tem um bebê, vou buscá-lo. Vamos levá-lo ao hospital o mais rápido possível. Tudo foi se desenvolvendo etapa por etapa, sabe, sem nenhum plano. Ok, temos um bebê. Bem, qual é o nome do bebê? Bem, não tem nome. Usamos muito as redes sociais para comunicar o que estamos fazendo e como as coisas estão avançando. E alguém em Red Deer descobriu que tínhamos resgatado esse bebê e que ele não tinha nome. E essa mulher teve uma gravidez que não foi adiante e perdeu o bebê. E ela viu, aqui está esse bebê que foi resgatado. Recebi um telefonema da Carissa, me avisando que eles tinham encontrado um menininho que ele estava enrolado em um saco plástico. E nos disseram que esse seria o bebê que poderíamos apadrinhar. E procurar nomes para ele basicamente foi assim que passei minha noite, quando cheguei em casa naquele dia, podendo pesquisar diferentes nomes para ele. E acho que quando meu marido chegou em casa, eu já tinha Samuel, Teote e Manny. O que significa que Deus ouviu minha oração. Então, mesmo que alguém não quisesse aquele menininho, o jogou fora, Deus ainda assim ouviu sua oração. Tendo sido alguém que perdeu um bebê, que queria muito aquele bebê, ver outra mãe jogar seu filho em um lixão é difícil de compreender. Quando você percebe que esses bebês são 99% desnutridos, vindos de mães desnutridas, a chance de sobrevivência é muito pequena. E nós já perdemos muitos bebês. Então você resgata aquele bebê, leva para o hospital e 3 dias depois o bebê morre. Sabe? E isso é traumático porque você está torcendo, fazendo tudo o que pode e parece simplesmente um fracasso. Mas você simplesmente, sabe? E logo vem outra ligação e você só sobe na moto e vai pensando, bem, espero que eu consiga salvar esse bebê. Espero que não seja mais um bebê que vai morrer. Mas às vezes simplesmente não conseguimos salvar todos os bebês. Eu já chorei, mas não muito em público. Sempre que resgatamos um bebê, eu venho aqui em cima, oro por esse bebê, mas eu volto, desço para o meu escritório, me tranco lá e me permito liberar a emoção. Nós tivemos a ideia de prevenir. Eu já disse antes que um dos motivos pelos quais essas mulheres estão abandonando seus bebês é por causa da pobreza. E talvez essas crianças pobres tivessem uma mãe, mas a mãe não tinha emprego ou não conseguia encontrar um trabalho. Ou então, nas favelas de Nairobi, elas juntavam 1000 sacos de lixo do lixão e vendiam por 75 centavos. Compravam um pouco de arroz e alimentavam seus filhos. E então, no dia seguinte e no outro, é esse ciclo sem esperança. Nós pensamos, devemos apenas esperar até que um bebê seja abandonado? Então percebemos que poderíamos resolver essa situação capacitando essas mulheres. E então o George teve uma ideia. Em Nairobi, há muitos desses carrinhos de comida. É só uma chapa de metal com algumas rodas e você, como se fosse um carrinho de mão, vai para uma área pública e vende ovos, batatas fritas e diferentes tipos de comida em um pequeno hibachi. E então nós fizemos, com a ajuda de patrocinadores generosos, encomendamos cerca de 50 desses carrinhos de comida. Assim essas mulheres poderiam usar esses carrinhos de comida por 6 meses gratuitamente e elas poderiam ganhar seu próprio dinheiro. E dependendo do local, poderiam fazer 15, 20 dólares americanos por dia. Elas conseguem cuidar de seus bebês, de seus filhos. A partir disso, também vimos algumas mulheres saírem da favela. E, portanto, estamos falando sobre decência. Estamos falando sobre a dignidade de uma mulher. Estamos falando sobre um programa de empoderamento. E temos visto essas mulheres agora sustentarem suas famílias, cuidarem de seus filhos. Nós estávamos alugando essas casinhas, casas de 3 quartos, e elas disseram, bem, precisamos de algo maior. E patrocinadores generosos nos apoiaram e conseguimos um grande prédio de 3 andares chamado Dream Center, onde temos entre 60 e 70 bebês o tempo todo atualmente. Por semana resgatamos cerca de 2 a 3.
que vem para cá. Então temos algumas crianças como Samuel, que foi jogado no lixo. Não fazemos ideia de onde estão os pais. Eles estão totalmente 100% sob nossos cuidados como tutores legais. Mas esses outros bebês, esperamos que as mães voltem. Então começamos unidades familiares. Temos 7 unidades familiares diferentes entre 4 e 6 crianças que vivem com um casal maravilhoso. No nosso último relatório, estávamos com cerca de 620 bebês que foram resgatados. Recebemos uma carta que afirma que somos o melhor lar. Temos uma boa estrutura. Temos um médico de plantão 24 horas, além de uma enfermeira que trabalha aqui em tempo integral. Agradecemos aos patrocinadores e às pessoas que cuidam das crianças aqui. Receber uma criança em nosso lar ou apadrinhar uma criança do Dream Center tem um grande impacto na vida de uma criança. Depois de muitos anos, mudará a sociedade e a comunidade. Uma das alegrias é ver os bebês que resgatamos crescerem. E Samuel Diodi é um garoto maravilhoso que agora faz parte de uma família e ainda tem alguns patrocínios. Ele pode ter uma boa escola e boa educação. Hoje, estamos muito gratos em dizer que Samuel Diodi está aqui, quase um adolescente, por causa do ótimo trabalho. Quando eu crescer, quero ser médica. Qual que é a motivação? Quem está te motivando a ser médico? Meu pai. Toda vez que vou para a África, procuro por essas crianças que são, você sabe, transformadoras de vida. Ver bem, aquele garotinho com o cordão umbilical ainda preso, jogado fora, e agora ele está aqui. Um jovem bem-sucedido, bonito, indo muito bem na escola e com um grande futuro pela frente. E ele está vivo hoje porque pessoas o amaram, o resgataram e o apadrinharam. Nosso sonho é nunca dizer não a um bebê que possamos resgatar, que sempre possamos arrecadar dinheiro e apadrinhar essas crianças, dando a elas um grande futuro. Deus ama essas crianças mais do que nós. Deus tem um plano divino para todas essas crianças. Então nós somos apenas, uma pequena engrenagem nessa roda. Mesmo que ele não seja nosso, que ele não esteja aqui conosco, ainda assim podemos ter um impacto na vida dele e poder fazer parte disso foi realmente curador, trouxe de volta a felicidade e a alegria ao ver as atualizações sobre ele e como ele está. De certa forma, tudo se completou para nós, então poder abençoar outra pessoa nos permitiu ser abençoados novamente. Temos o nosso mais velho, Jericho, que tem 12 anos, Titan, que tem 8, e Saber, que tem 6. Oramos para que tudo o que você está fazendo, seja o seu negócio, seja o seu trabalho, que você continue sendo abençoado, para que continue apoiando o Home of Hope, que estará aqui mesmo daqui a 200 anos. A vida pode se tornar tão gratificante quando você faz o que Deus quer que você faça. E eu encorajo cada pessoa a descobrir por que você está neste planeta, o que Deus quer que você faça. É importante que todos desempenhem um papel e que você não diminua a importância do seu papel. Porque mesmo que você não esteja fisicamente lá ajudando, você está contribuindo. E você não faz ideia do impacto que está causando. Talvez Deus não queira que você viaje para o outro lado do mundo para ajudar crianças. E é exatamente isso que estamos fazendo. Mas fazer o que Deus te chamou para fazer e dedicar sua vida a outra pessoa é algo muito gratificante.